Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Ao longo dos últimos 7 anos, a cada vitória de Alex Poatan contra Israel Adesanya, mais se falou sobre a vantagem psicológica que o brasileiro tinha contra o nigeriano. Provocações, memes, entrevistas, vídeos, replays, lembranças, tudo jogava a favor de Poatan como um lembrete na cabeça de Adesanya de que seu maior terror tinha nome, Alex Pereira. Acontece que apesar das 3 derrotas, o Adesanya já tinha demonstrado, seja em cima do ringue ou dentro do cage, que tinha sim um caminho para vencer o brasileiro. Embora ele nunca tivesse concluído a missão até esse dia 9 de abril de 2023, o nigeriano já tinha chegado perto de derrubar o Poatan tanto no kickboxing quanto no MMA. Então era mais uma questão de detalhe. A luta principal do UFC 287 foi vencida no detalhe. O mesmo fator psicológico que tantas vezes jogou a favor do Poatan, dessa vez jogou contra. E eu explico por quê. No quarto encontro entre o brasileiro e o nigeriano que aconteceu em Miami, Adesanya cumpriu o que prometeu. Disse que seria o caçador na luta, tomou mais a iniciativa e não deu mole quando encontrou a brecha que precisava. E o curioso é que o nigeriano usou a mesma mão direita que quase nocauteou o Poatan no ano passado para derrubá-lo dessa vez. Poatan chegou a assustar em alguns momentos, mas caiu numa espécie de armadilha do nigeriano. Poatan foi traído pela mesma lembrança que tanto atormentou o Adesanya. Reviver repetidas vezes certas situações inevitavelmente mexem com o instinto do ser humano. Então, quando o Poatan acelerou o ritmo no segundo round e encurralou o Israel Adesanya, o mesmo gatilho que disse pro Adesanya: opa, presta atenção, cuidado, reage, senão a casa vai cair. Esse mesmo gatilho traiu o Poatan e disse pra ele: vai que atua, meu filho, chegou aquela hora que você conhece, tu vai derrubar esse cara de novo. Reparem que quando o Poatan avança, a Adesanya fecha a guarda e se encolhe. Ele faz uma espécie de escudo. Depois o Poatan ataca com um cruzado de esquerda que pega na guarda, e quando ele vai soltar o cruzado de esquerda de novo, o Adesanya responde tão rápido que consegue conectar com a mão esquerda antes e depois a mão direita mais rápido que o brasileiro. Poatan é abalado, vira o rosto e quando se ergue recebe mais uma mão direita e uma mão esquerda que o fazem cair apagado numa cena fortíssima dentro do cage do UFC 287. Vitória por nocaute no segundo round a favor de Adesanya. Acontece, são coisas do esporte, detalhes tão pequenos que fazem diferença quando se luta no mais alto nível desse esporte. Aos 33 anos, Israel Adesanya consegue um feito absurdo e raríssimo no mundo dos esportes. Não é todo dia que se vê alguém que perdeu por 3 vezes conquistar uma vitória, e que vitória no quarto encontro. Eu não me lembro de já ter visto isso no MMA. O Adesanya venceu a barreira psicológica, estratégica e física de forma incrível. Ele merece respeito por isso. Já o Poatan, aos 35 anos de idade, tem apenas 9 lutas na carreira, ainda tem muito a evoluir. Então calma, não há motivo para desespero. O brasileiro vai voltar mais forte, vai corrigir os erros e vai retornar, seja na categoria dos médios ou na categoria dos meio pesados, melhor do que ele se apresentou. Agora, a quinta luta contra Israel Adesanya, que pode representar o desempate no MMA, pode até acontecer no futuro, mas eu acho difícil que ela aconteça agora de forma imediata. Ainda no cage, o Adesanya pregou respeito ao Poatan. Poatan é um grande campeão independente de qualquer coisa. Ele perdeu o cinturão hoje, mas sempre será um campeão, não importa o que aconteça. Na história dele eu sou o antagonista, o vilão, mas hoje à noite é a minha história. Eu avisei que o caçador agora era caça. Eu falei, agradeci por ele ter me batido, porque isso me fez um lutador melhor, uma pessoa melhor. Eu não brinquei nesse camp. Na coletiva de imprensa após o UFC 287, o presidente do UFC, Dana White, não botou muita fé numa quinta luta, um quinto encontro entre o Adesanya e o Alex Poatan. Primeiro ele deixou claro que o brasileiro precisa decidir se vai se manter na categoria dos médios ou então se vai subir para a categoria dos meio pesados. Já o Adesanya não deu muitas pistas sobre o seu futuro, embora esteja 3-1 no placar geral para o Poatan e agora 1-1 no MMA, o nigeriano valoriza muito mais a sua vitória do que as 3 primeiras do brasileiro. Na coletiva após o evento, ele deu a entender que deu a chance para o Poatan porque tinha toda a narrativa, tinha o passado deles e não tinha muito um desafiante claro naquela situação, naquela época, então por isso o Poatan foi alçado, ele puxou o Poatan para a disputa de cinturão, então agora ele espera ver o brasileiro pelo menos vencendo algumas lutas, fazendo barulho e merecendo essa chance pelo título, quem sabe uma quinta vez entre os dois. Mas fato é que absolutamente nada apaga que o Alex Poatan conquistou na sua carreira no mundo das lutas. Ele continua sendo o cara que tem 3 vitórias contra o Israel Adesanya, continua sendo o cara que tem 2 nocautes, o único cara a nocautear por 2 vezes o Israel Adesanya. E como eu falei, esse placar geral nunca vai ser superado simplesmente pelo fato de que o nigeriano valoriza mais as suas vitórias. Ele não vai querer enfrentar o Poatan, por exemplo, 7 vezes só para fazer um placar 4-3. E mais uma vez, nada apaga o que o Poatan conquistou. Um cara que sofreu com alcoolismo, teve que superar muitos obstáculos, perdeu um irmão quando era mais jovem
encarou tantas coisas e conseguiu se tornar campeão mundial, se tornando exemplo para tanta gente. Nada disso é apagado. O esporte é assim, ele vai voltar mais forte com certeza. Agora é trabalhar as deficiências e manter a cabeça no lugar, porque vejam só como o mundo dá voltas. O seu maior rival pode ser seu maior exemplo, porque se um cara que perdeu 3 vezes conseguiu dar a volta por cima, o cara que venceu 3 vezes tranquilamente tem muitas condições de dar a volta por cima e voltar ao topo do esporte, se tornar campeão mundial da categoria dos médios do UFC. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do nocaute de Israel Adesanya no segundo round contra Alex Poatan no UFC 287? Comenta aí.